Glória a Deus. A graça e a paz do Senhor Jesus, amada igreja. Amém. A alegria é toda minha, do meu esposo, poder servir vocês essa manhã em Cristo Jesus. Compartilhar do Evangelho de Cristo e um pouco da nossa história, numa jornada que temos atravessado há quase 19 anos, contra uma enfermidade muito grave, uma doença que Deus usou para me curar e tem me curado, e através de nós curado a muitas almas. Quero agradecer ao pastor Darlon. Falei certinho? Acho que fui a primeira que acertou, hein? Mas dá esperança. Joara, Gessiane, que fez o contato. Muito feliz de estar aqui com vocês, queridos. Nós vamos trabalhar alguns conceitos hoje que são muito importantes, são essenciais na nossa vida, na nossa caminhada. E o tema que o Espírito Santo propôs, para nós, para essa conferência, é totalmente profético. Até que ele venha, é urgente nós temos a consciência dessa unidade, de Cristo, cabeça, igreja, corpo. E nós temos tido da parte de Deus esse privilégio de poder nos ajustar antes que ele venha. O Espírito Santo está trabalhando nisso, igreja. Em todo mundo, aonde tiver uma igreja de Cristo, essa igreja de Cristo está sendo forjada nesse momento, para que ela chegue a um entendimento só, que nós somos um em Cristo Jesus. Deus só tem um Filho. A cabeça é Cristo e o corpo também. É um Filho só. Nós temos que ter essa consciência de um só. Para podermos crescer, nós precisamos entender esse mistério entre Cristo e a igreja. Amém? A doença me forjou nisso. Nós temos chegado a algum entendimento, consciência da nossa relação com Deus como nosso Pai, e não só como nosso Deus de poder e milagres, mas como nosso papai, um Pai que está sempre presente. Então, a doença tem nos forjado a isso. Eu e Ares, nós vamos para quase 12 anos como missionários itinerantes. E eu confesso que o começo foi muito difícil, muito árduo. Eu tenho vivido um novo tempo com Deus agora, que parece que está mais leve, mais suave, apesar de que a doença se agravou. E parece que quanto mais ela se agrava, mais ajustada, mais consciente nós vamos ficando e nós vamos conseguindo passar isso para a igreja. Sobre o tempo que nos resta, sobre remir o nosso tempo e entender que nós só temos o hoje, igreja. Eu prego para vocês como se fosse meu último culto, como se fosse meu último dia. É assim que eu tenho vivido. E nós não precisamos, você não precisa de um câncer para entender isso. A palavra nos ensina isso. Nós só temos o hoje. E a palavra te ensina a vencer o mal de hoje. Preocupa com o mal de amanhã, não. Jesus garantiu ele também. Se tivermos o amanhã, o mal também virá no amanhã. Mas os cuidados de Deus também virão. Nós estaremos sob os cuidados de Deus como estamos hoje. Nós precisamos amadurecer nisso, igreja. A enfrentar os nossos dias, a enfrentar as nossas dores, lidar com as nossas dores de frente. Pedir a Deus que descortine os nossos olhos e as nossas verdades venham à luz, para que as nossas verdades sejam curadas diante da cruz. Precisamos ser curados. Não há comunhão, não há crescimento sem cura, sem passar pela cura. E a maior cura que Deus quer fazer e está fazendo é a cura da nossa alma. O pior câncer não está no físico. O pior câncer está na nossa alma e é o pecado. É o pecado. É ele que nos separa de Deus. O pecado deformou a nossa alma, igreja. Deformou a nossa alma. O que é a nossa alma? É o que nós pensamos, é o que nós sentimos, é o que nós fazemos.
a alma é eterna. No meio desse processo, Deus opera milagres, Deus cura enfermidades físicas, Deus continua sendo Deus. No começo do meu testemunho, isso causou muita confusão, um barulho na igreja. Porque desde o começo, eu posso vir para cá? Posso, né? Desde o começo do nosso chamado, neste vale de Baca, Ele já nos deu a revelação que Ele não ia me curar. Então, eu tenho enfrentado isso desde o começo. Mas eu só fui ficar resolvida com Deus depois da segunda edição do meu livro. Porque não foi fácil para mim e nem para os ouvintes, nem para a igreja, entender como pode um Deus de cura, na sua soberania, não curar. Deus nos colocou na contramão de um evangelho triunfalista. Um câncer que adoeceu a igreja evangélica brasileira. Um câncer que nós herdamos dos Estados Unidos. A nação hoje americana é uma nação anticristã. O liberalismo tomou conta lá. Se a palavra de Deus não for na sua vida inabalável, o liberalismo vai alcançar o seu coração. Você vai pensar que a Bíblia é relativa, que alguns princípios são subjetivos, não é para você, que pecado para um, para o outro não é. Se você não tiver a Bíblia como inabalável na sua vida, você vai ser abalado pelo liberalismo teológico, que a apostasia vai avançar. Você pode perder tudo, mas não perca a sua fé. E o que Deus mais está trabalhando com a igreja hoje é a fé. Uma fé inabalável, não uma crença, mas uma fé segura e convicta de que Deus está e Ele é imutável. Imutabilidade é o atributo do nosso Deus. E Ele é soberano. Ele não vai fazer o que eu quero. Na sua soberania, Ele vai cumprir a sua vontade. Então, fé não é fazer com que Deus me dê o poder dEle para que a minha vontade seja feita. Fé é para que eu receba de Deus aquilo que Ele preparou para a minha vida. Que os planos dEle são muito mais altos, são muito melhores. Então, o início foi muito difícil, tanto para mim quanto para a igreja, poder compreender. Hoje eu falo, afirmo para vocês, que Deus é Deus do impossível, Deus é Deus de milagres. Deus continua sendo Deus. Mas Ele quer te ensinar que nos nãos dEle, os nãos dEle para a sua vida é vitória, é sim. Nunca um não de Deus foi não. Sempre um não de Deus foi sim. Nós precisamos compreender isso também. Então, antes de mostrar, né, toda a nossa trajetória, eu quero afirmar isso para a igreja. Deus continua sendo Deus de poder, Deus de milagres, Deus do impossível, mas Ele quer uma relação muito mais íntima com seus filhos. Então, é preciso essa consciência, entender que nós somos filhos e para o que e qual propósito nós somos criados. E que há um projeto de Deus na sua vida. E que construir fora desse projeto é loucura. Construir fora de projeto é loucura. Um engenheiro sabe bem disso. Vai ficar uma gambiarra. Faça alguma coisa sem projeto para você ver. Vai virar gambiarra. Assim também é a nossa vida. Há um projeto estabelecido por Deus na sua vida. E um dia eu tive que responder isso para Deus, em 2009. O que queres? A cura ou o projeto? Eu queria a cura, minha carne gritava pela cura, a natureza minha ele gritava pela cura. Mas o meu espírito pronto, meu homem interior, Senhor, eu quero o projeto. Porque o projeto é o que estava no coração de Deus. Eu nem sabia o que era o projeto ainda. Eram almas. Era salvação de almas, eram almas curadas. Então, foi desafiador para mim viver tudo que eu vivi e estou vivendo agora. Mas agora com uma leveza maior. Eu tenho sentido isso de Deus. E tenho sido muito grata por Ele. A Ele por essa leveza de poder hoje ir
sem tanta dificuldade. Eu dei muito trabalho para Deus. Mas, em junho desse ano, nas ressonâncias trimestrais, eu fui surpreendida, né, por mais uma lesão. O que Deus fez dessa vez? Ele fechou todas as portas de tratamentos convencionais. Já fiz todos. Não tem mais nada que eu possa fazer. Ele fez que a cirurgia fosse, que o tumor fosse inoperável. Ele fez que a radioterapia não pudesse ser feita, a quimioterapia também não. Mas aonde Deus... Para sentar? Não, obrigada, não, pode ficar tranquila. Quando Deus fecha uma porta, queridos, Ele vai abrir outra. Nosso Deus chama a existência o que não existe. O que acontece? Ele me colocou dentro de um tratamento, eu fui elegível por um experimento, né, um ensaio que está acontecendo, de 2 cientistas que criaram uma imunoterapia que chama Oncoterad, na Unicamp. E isso para a oncologia é promissor, mas está em fase de teste, tem 3 anos que está sendo testado. Então essa porta o Senhor abriu, me colocou dentro desse ensaio, e essa porta que abriu para mim, está se abrindo para muitas pessoas também. Então Deus tem seus propósitos em tudo. Como eu disse, o não de Deus é sim em todo o tempo, né? Não importa, né, qual for a circunstância, o que vocês vão entender aqui, o tempo todo, o Arso vai falar isso, e eu vou estar sempre fortalecendo isso. Nunca foi sobre nós. Não é sobre a doença, não é sobre você, não é sobre o livro, não é sobre o testemunho, é sobre Cristo. Tudo é sobre Cristo. É dele, por ele, para ele. Amém, igreja? Segura o livro que você vai ser. Paz do Senhor, irmãos. Você vai ser a garota propaganda. A gente não veio aqui vender livro. Na verdade, a gente quer divulgar o livro, ou ele quer bater uma foto sua com o livro. Porque ela só tem uma foto dela segurando o livro, então para tudo quanto é lugar a gente só manda a mesma foto. O livro No Vale de Baca, ou Além do Câncer, é um livro que não fala só sobre câncer, porque o pior mal do momento agora é o câncer de alma. E eu vou no COR sempre 1 vez, 2 vezes por semana, entregar livro lá dentro e evangelizar. Na verdade, quando nós chegamos no COR ano passado, a primeira pergunta que nós fizemos para Deus é para quem a gente estava lá. Porque, na verdade, a gente não foi para o COR por causa da Maristela. Sempre tem um motivo que Deus permite você passar por um vale para você ser bênção na vida de outras pessoas. E lá dentro nós começamos a distribuir o livro. Tem pessoas que compram o livro, nos dá, oferta o livro para a gente dar lá dentro, e tem pessoas que compram o livro para também ofertar em vida de outras pessoas. Porque, na verdade, a gente tem que tirar o foco. Igual, por exemplo, nós somos da igreja presbiteriana, mas a gente não está na igreja presbiteriana, nós somos da igreja de Cristo. Nós temos que ser igreja fora das 4 paredes. Então, aonde Deus te colocou como um missionário naquele lugar. Né? Eu falei com o pessoal esses dias lá em São Paulo, que aquele aparelho que fica no aeroporto, que chama biruta, que parece um coador de café, a única finalidade daquele aparelho é mostrar a direção do vento. E às vezes Deus vai te colocar em algum lugar que a única função sua vai ser direcionar o reino de Deus. Você vai ser um biruta naquele lugar. Então, se você quiser comprar o livro, ele é R$40. Agora, se você quiser comprar o livro para evangelizar, a gente vai fazer 3 livros por R$100. Você pode evangelizar no seu trabalho, você pode ir lá passar uma tarde no hospital. Na verdade, o dia que você te achar que sua vida está muito ruim, passa um dia no hospital do câncer. Você vai ver gente lá dentro que trabalhou a vida inteira e hoje o dinheiro não cura a enfermidade.
Você vai ver gente lá que pagou o preço, subiu o monte, desceu o monte, está revoltada com o Senhor, porque Deus não curou. E, na verdade, Deus não desperdiça nada na sua vida. Eu, por exemplo, eu passei pela crise do pânico em 2017, quando as nossas reservas acabaram. Porque até 2015, a gente trabalhava e a gente abençoava muita gente. É melhor dar do que receber. Quando o Senhor pediu para inverter o valor, o processo, e a gente teria que ser abençoado, e outra coisa que o Senhor cobrou da gente, a gente não cobra para ir na igreja, a gente não leva nota de mais de combustível, nem nota de alimentação. A gente chega na igreja e pergunta: quanto você gastou? Pastor, o que você quiser dar. Não, mas o que você quer dar. É uma coisa que Deus pediu para a gente ser. E outra coisa, a gente nunca vai para ficar um dia na igreja. Quando a gente vai, igual, por exemplo, nós chegamos sexta-feira à noite, uma igreja convida, a gente pede para ficar 2 dias na igreja. Aí, quando a igreja aceita, a gente pede à igreja para arrumar mais igrejas durante a semana, para a gente ficar o outro sábado, domingo, porque a gente entende igual os apóstolos eles iam e eles passavam um tempo naquela cidade. E como é bom, às vezes, reunir durante a semana na mesa com algumas pessoas, a Maricela poder compartilhar com algumas pessoas durante a semana. Eu acho muito caro a igreja trazer uma pessoa de fora, para ela chegar na igreja, ficar 1h30, acabar o culto, sair correndo, que ela tem que viajar para outro lugar. Então não tem tempo de qualidade. Tá bom, meu irmão? Os livros estão lá fora, e peço a Deus que Deus possa falar muito com você nessa manhã. Em nome de Jesus. Está gostando do microfone, né, amor? Está gostando do microfone, igreja. E eu aqui olhando no relógio. Deus me ordenou a colocar nesse Além do Câncer. Por que ele é Além do Câncer? Porque muitas vezes, quem lia o primeiro, a capa branquinha, pensava assim: nossa, olha a fé dela, parece que a gente nasceu pronta para viver isso. Não. As nossas aflições começam, queridos, quando a gente é convertido por Cristo. Aí vão ter 2 guerras dentro de nós, 2 forças. Aí começam os seus vales. E o Senhor me converteu muito nova, um chamado de missões com 12 anos de idade. Então, aqui estão todos os meus vales antes do câncer físico, antes do vale do câncer, antes da doença, antes do vale da enfermidade. Pensa um vale que Deus esmaga o espírito humano, é o vale da enfermidade. E a minha história começa justamente porque eu estava acompanhando uma amiga minha com uma enfermidade muito grave, e eu vivendo as experiências dela, eu aproveitando as beiradas e vendo quantas experiências que aquela menina estava vivendo. E um dia eu falei com Deus assim, antes de vir o primeiro tumor, falei: Senhor, o Senhor já me permitiu experimentar praticamente todos os vales, mas o vale da enfermidade o Senhor nunca me levou. Esse vale eu não vivi ainda, mas eu vejo que é neste vale que o Senhor tem se revelado cada vez mais e tem forjado mais ainda a fé de alguém. Quando o Senhor leva para um vale de enfermidade. Queridos, não deu 2 meses, eu dei a convulsão. Deus tem tudo pronto, estabelecido nas nossas vidas. Deus planejou tudo o que eu estou vivendo. Nada disso veio e pegou a gente de surpresa. Ele mostrou antes, Ele planejou antes, Ele estabeleceu antes, ao mesmo tempo também Ele fortaleceu antes, Ele nos deu tudo antes, toda a condição que a gente precisava para o enfrentamento dessa jornada. Esse é o Pai que eu tenho conhecido neste vale. É um Pai que providencia tudo antes. Desde a sua criação, Ele imprimiu isso na criação. Ele providenciou o alimento antes da fome. Não é verdade? Se você inverter essa ordem aí, não tinha nada. Mas Ele providenciou o alimento antes da fome. E só de pensar, só de ter esse raciocínio, tem cientistas ateus convertendo. Porque o evolucionismo, ele segue a mesma
a mesma linha da criação. Na mesma linha da criação, eles se encontram. Mas a pessoa, se ela for pensar que houve provisão antes, ela tem que entender que há um provedor. Se há um provedor, há uma mente nesse universo. Alguém proveu. É simples assim. Então tem ateu convertendo só para raciocinar. Que a provisão vindo antes mostra que há um provedor. E desde o começo Deus mostrou isso. E eu quero trabalhar um conceito com vocês, antes de ir para o texto que o Senhor direcionou para a gente pregar, para entendermos, queridos, que no começo Deus criou, formou, frutificou, abençoou e deu uma ordem: seja. Desde o princípio, Ele nos revelou que o relacionamento do homem que Ele criou com Ele não seria por necessidade, não seria em busca de benefício, realização de satisfação própria, nunca. Isso não está no projeto de Deus. Na origem da criação, Deus fez com que tudo fosse estabelecido para que Ele tivesse uma relação de amor com a sua criatura, do homem que Ele formou. Deu a ele o livre-arbítrio no jardim. E lá no jardim mesmo, Ele deu as costas para Deus. A essência da idolatria está dentro de nós. Adão criou o seu ídolo. Ele preferiu ser Deus dele mesmo a adorar o Deus Criador. Aí deu tudo errado. E esse pecado, o pecado original, deformou a alma humana, queridos. Deformou. Essa natureza dentro de nós é perversa, ela é má, não há nada de bom dentro de nós. Se não é o Espírito Santo de Deus forjando em nós o novo homem, não tem nada de bom em nós, queridos. Até as nossas obras de justiça para Deus, sem Cristo, são trapos de imundícia. A enfermidade da nossa alma está justamente no que Adão fez. E nós trouxemos isso conosco. É querer a autonomia da vida. É querer o controle da nossa vida. A nossa vida não nos pertence, queridos. Ele providenciou o Cordeiro antes de tudo isso acontecer, antes da fundação do mundo. Porque Ele já sabia que no nosso livre-arbítrio nós não iríamos escolher Ele. Até para a nossa salvação hoje, se o Espírito Santo não fizer essa obra, nós não vamos para a cruz. Nós somos inimigos da cruz. A nossa natureza é inimiga de um corpo só, de um só. Aí vocês entendem o perigo de um evangelho humanista, o perigo de um evangelho automotivacional, de autoajuda, que massageia esse ego nosso, caído, deformado. Nossa alma precisa ser curada. Essa é a enfermidade da nossa alma. Nós precisamos entregar a nossa vida verdadeiramente para Deus, todo o controle dela, a autonomia dela, ela não te pertence. E a palavra de Deus diz em Efésios que Jesus, para transformar e fazer da sua igreja uma igreja madura, Ele deu apóstolos, Ele deu profetas, Ele deu evangelistas, Ele deu mestres, Ele deu pastores. Para quê? Para que chegássemos à unidade de fé, a mesma fé, uma fé madura. E nessa unidade de fé, nós alcançássemos o quê? Maturidade. Nós estamos diante de uma igreja, na maior parte, infantil, imatura, criança. E Paulo continua a carta aos Efésios, nesse capítulo 4, que eu estou citando, para que não haja mais meninices no nosso meio, levados por toda roda
vento de doutrina, filosofia humana, sabedoria humana. A cruz esmaga tudo isso, igreja. Diante da cruz não resta nada. Nós não participamos da nossa salvação. Salvação não é você afundando, eu aprendi isso. Você afundando, alguém te joga uma boia, você pediu socorro, você percebeu que estava afundando e pediu ajuda. E alguém jogou a boia e te tirou de lá. Não é isso. Não é isso. Salvação é você morto, lá no fundo do oceano. Aí vem um mergulhador, vai lá onde você está morto e te tira do oceano e te traz a vida. Foi o que Cristo fez por nós. Nós não participamos. Não há mérito nenhum na cruz. Não há crédito. Não há crédito, mas também não há débito. Ele anulou a nossa dívida. E para entendermos qual a nossa missão como igreja, nós precisamos compreender lá no início. Seja uma bênção. Então, bênção não é o que você tem, bênção não é o carro, bênção não é a saúde, bênção não é o seu emprego, bênção não é o seu casamento, bênção não é o que você tem, é quem você se torna. Bênção é ser. E Deus vai nos ensinar um princípio de fé que está lá em Hebreus 11:6, que sem fé é impossível agradar a Deus. E é necessário que aqueles que creiam nele o conheçam e se aproxime dele. E quanto mais próximos, não é perto, não é uma proximidade geográfica, não é algo logístico, mas é proximidade, é semelhança de identidade e natureza com esse Deus. Quanto mais próximo dele, a palavra de Deus fala que ele é abençoador dos que o buscam. Então, quanto mais próximo, mais parecido com ele, quem nós vamos nos tornando, igreja? Abençoadores dos nossos irmãos. Nós distorcemos esse texto. Eu mesmo recebi um evangelho totalmente triunfalista, humanista. Então, na minha cabecinha imatura, não é problema ser imaturo, não tem problema nenhum ser criança na fé, mas é um processo, há um limite. Temos que crescer. A palavra de Deus fala que o herdeiro e o servo, o herdeiro não tem diferença nenhuma do servo quando ele é criança, ainda que ele seja herdeiro de tudo, mas ele não tem consciência da relação. É como um bebê que está mamando da mãe. Ele ama o leite. Ele não tem consciência da relação dele com a mamãe. Não importa para ele quem está por trás do peito. Ele ama o leite da mamãe. Então, quando a criança chega na fé, ela chega assim, ela só quer o peito de Deus. Ela só busca a Deus pelo benefício. Porque ela vai aprendendo que bênção é aquilo que você recebe. É a sua, se você quer se você está enfermo, que bênção que você vai buscar? A cura. Está passando por uma necessidade material, que bênção você vai buscar? A prosperidade financeira. Então, ficou na cabeça da gente que bênção é isso. Não, nós já somos abençoados, igreja, com toda a sorte de bênçãos em Cristo Jesus. A bênção é o que você recebe de Deus, aquilo que é inabalável na sua vida. Nós já somos herdeiros de tudo. E precisamos crescer como igreja e cumprir o propósito do Senhor Jesus como igreja nessa terra. Nós estamos voltando para o céu. Mas até que Ele venha, há uma missão para a igreja cumprir. E precisamos compreender que a bênção é para que nós sejamos abençoadores dos nossos irmãos. Vocês lembram daqueles 10 leprosos que foram curados? Vocês lembram deles? Quantos foram abençoados ali? Só um. Está vendo como é que a gente está com fortalezas na nossa mente? Quando fizeram essa pergunta, a primeira coisa que eu respondi, os 10. Porque a gente pensou que bênção é a cura. Mas só teve um abençoado ali. Só aquele que voltou.
Os outros 9 só queriam o benefício. Eles estavam curados da lepra, mas a alma irremediavelmente doente. Antes não tivessem sido curados, antes estivessem leprosos ainda, porque estiveram de frente com a verdade e não a conheceram. Estiveram de frente com a verdade, com a luz, e não a quiseram. Quando volta aquele samaritano, Jesus fala, uai, Jesus é mineiro, né? Uai, cadê os outros 9? Não foram 10? Aí o que ele responde para o samaritano? A sua fé te salvou. Olha a cura. Agora ele estava com uma alma curada. Não só um corpo, mas uma alma curada. O Evangelho é tudo isso, igreja. Então, que possamos entender que a bênção na nossa vida é a cura da nossa alma. É um milagre que Ele opera dentro de nós. Não para nós, mas para cumprirmos a sua missão como igreja nessa terra. Amém, queridos? Nós vamos abrir Mateus 16. Mateus 16. Amém? Nesse relato aqui que nós vamos ler, a partir do verso 13, é a primeira vez, preste atenção, igreja, é a primeira vez que Jesus vai revelar a sua verdadeira identidade. Porque até então ele era Jesus da multidão, o Jesus do pão, o Jesus do peixe, o Jesus da cura. Jesus ressuscitou mortos, curou enfermos, multiplicou pão e peixe, expulsou demônios. A multidão amava Jesus. A multidão não tinha problema nenhum com esse Jesus, só os fariseus. O maior embate de Jesus foram os religiosos da época. A religiosidade foi o maior embate de Jesus. Não é diferente agora, é um câncer. Religiosidade é um câncer. Nós precisamos ser inteiros, plenos em Cristo. E aqui o Senhor vai se revelar então para o que Ele veio, quem Ele era. E Ele diz assim: e chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhe Jesus agora para a igreja dele, os 12 discípulos: e vós, quem dizeis que eu sou? Aqui ele já se entrega, Eu sou. Só Deus se referia assim. E Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo, disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas. Muito feliz é você, Simão, pela revelação que você teve. Porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra, sobre essa verdade que você acabou de dizer, sobre essa afirmação, sobre essa revelação que você acabou de dizer, que eu sou Cristo, o Filho do Deus vivo, é sobre isso que eu vou construir a minha igreja. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligardes na terra será ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra será desligado nos céus. A igreja de Cristo, ela tem esse poder, essa autoridade de ligar e desligar. A igreja de Cristo, o corpo, nós podemos entrar nos portais do inferno e saquear almas lá de dentro, que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Cristo. E nós podemos, através desse entendimento, dessa revelação,
através da mensagem da cruz, do Cristo crucificado, resgatar almas do império das trevas, transportando elas para o império do Filho do seu amor. Essa autoridade nos foi dada em Cristo Jesus. Desde então, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convia ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos, dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando a parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti. De modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. Aqui Jesus aponta a raiz lá de Lúcifer. Você é pedra de tropeço desde o começo. Você não entende as coisas de Deus, só entende as coisas dos homens. O diabo é humanista, igreja. Ele entende das coisas dos homens. Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma, ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Sua alma é eterna. Queridos, até então era Jesus. Como eu disse, ninguém tinha problema com Jesus. Mas agora ele vai revelar que ele é o Cristo. Jesus só é o nosso Salvador porque ele foi o Cristo. O que é ser Cristo? Ser Cristo é aquele Espírito de Cristo, aquele que conhece Deus de tal maneira, que participa da natureza dele, da identidade dele, através do Espírito Santo de Deus, e não, ele tem tanta convicção e segurança em quem ele é e para o que ele veio, que ele não tem a sua vida como exclusivamente sua. Ele entrega voluntariamente. E a cruz de Cristo revela isso. Revela o Filho que conhece o amor de Deus, o homem que é nascido deste amor, que não poupa a sua vida, mas ele entrega como oferta. Cristo é oferta voluntária. Ser Cristo é ser oferta. Não uma oferta com barganha para receber algo em troca, senão isso seria negócio. A palavra de Deus fala que quando os anjos foram anunciar o nascimento de Jesus, o que eles falaram? É nascido na cidade de Belém o Salvador. Quem? Cristo, o Senhor. Mais à frente, nós vamos ver Pedro, o mesmo Pedro, que teve a revelação do céu, que Jesus era o Cristo, a oferta do Pai para este mundo. O mesmo Pedro, um outro Espírito agora toma Pedro e fala para Jesus: poupa-te, tenha compaixão de ti, não faça isso, você não merece passar por isso. Cristo é a obra do Espírito Santo em cada filho que é nascido de Deus. Formar Cristo em nós. A obra do Espírito Santo de Deus na sua vida, quando te chamou, meu querido, é formar Cristo em você. Cristo sendo formado em nós. A palavra de Deus vai dizer que nós somos transformados pelo Espírito Santo de Deus, como se estivéssemos olhando a nossa imagem no espelho. Sendo transformado de glória em glória, até Cristo. Até a imagem refletir o espelho sendo Cristo. Essa é a obra do Espírito Santo em nós. Nos fazer o quê? Oferta para este mundo. Eu estou aqui para ser oferta. A cruz de Cristo, nós precisamos entender o que é a cruz de Cristo na nossa vida. A cruz de Cristo não foi só para perdoar os nossos pecados. A cruz de Cristo não foi só para transformar as nossas circunstâncias.
A cruz de Cristo foi para nos fazer oferta também. É para que nós tomássemos a nossa cruz e fizéssemos o que nela? O mesmo que Ele fez. E como que eu consigo fazer isso? Renunciando a mim mesmo. Esse é o problema do evangelho humanista e triunfalista. Porque ele vai ao encontro dessa alma deformada pelo pecado e afaga o ego dessa alma, trazendo o evangelho para ela. As músicas são para o homem, a pregação é para o homem, para se sentir bem, confortável na cadeira. Não, queridos. O evangelho é para nos ofender. O evangelho é para ferir a nossa alma, rasgar a nossa consciência. Entender que precisamos ser transformados, não há nada de bom em nós. Nós somos um carro que bateu e deu perda total. Lembra de Nicodemos, o príncipe dos judeus, os doutores, o doutor da lei lá, o príncipe dos judeus, Nicodemos. Ninguém aqui, moralmente falando, é melhor do que ele. Ele é melhor do que todos nós. Ele guardava a lei totalmente, extremamente religioso. Nicodemos não fumava, não adulterava. Eu não fumo, eu não bebo, não adultero. Queridos, a fé de Nicodemos foi reprovada. Diante de tudo aquilo que ele era, Jesus olhou para ele e falou: tem que nascer de novo. Da água, que é a palavra, e do Espírito. Essa obra é o Espírito Santo que faz. E por que nascer de novo? Para que Cristo seja formado na minha vida. Para quê? Para que eu entenda a missão, a minha missão, como membro desse corpo de Cristo. Um corpo bem ajustado. Para que eu compreenda qual que é a minha missão neste corpo. É me oferecer em favor do meu irmão. É ser oferta para o meu irmão. O diabo, ele não é contra Jesus. O diabo, ele é pró-Jesus. O diabo não tem problema com Jesus sendo pregado, Jesus para essa vida. Ele não tem problema com pessoas buscando Jesus, para buscar em Jesus a bênção que ele quer. Na verdade, ele tem enchido as igrejas por causa disso. Nós temos visto multidão em torno dos sinais. E a palavra diz que aqueles que creem em Cristo, em Jesus, não precisam ir atrás de sinais. Os sinais vão seguir os que creem. A marca da igreja de Cristo é essa, porque os sinais seguirão os que creem. Deus, Ele quer muito mais nos abençoar do que queremos ser ou entender isso. A palavra fala que se ouvirmos a sua voz e obedecermos a sua voz, todas as bênçãos virão sobre nós. Quais bênçãos? O que é inabalável. Então, nesse tempo, queridos, se prepare, porque o que é abalável numa igreja vai ser abalado, para que o inabalável permaneça. A palavra é inabalável, a fé é inabalável. Hoje eu entendo todo o meu processo, toda a minha jornada. E hoje eu falo que a leveza de poder hoje cumprir esse chamado é porque eu tenho entendido cada vez mais que a minha vida é uma oferta para este mundo. Tudo que Deus fizer na minha vida e através dela é para que eu seja uma oferta para este mundo. Por mais difícil que seja a missão, nós voltamos de São Paulo sexta-feira, foram 14 horas de viagem. E como que eu consigo isso? Pela graça de Deus, sustentada pela graça. Quem conhece a minha história sabe que eu enfrento dores 24 horas. Só um momento que eu não sinto dor, quando estou pregando. Eu vivo esse fenômeno ainda com Deus, Ele tira a dor. Eu sou tão trabalhosa para Ele, para que eu não tivesse desculpa para não pregar, Ele tirou a dor. Mas como o nosso Deus é um Pai que não deixa filho curioso com nada, Ele quer nos fazer homens e mulheres completas e inteiras. O que é isso? Contente em qualquer circunstância. Aí eu perguntei para ele assim: Senhor, mas como seria se eu pregasse com dor? Não deu outra. Ele permitiu.
Então, hoje eu não posso falar que todas as vezes que eu prego é sem dor, mas 99% das vezes eu prego sem dor. Mas agora eu sei que com dor eu prego porque a graça dele me sustenta. E a dor é um espinho na minha carne. Queridos, nós temos uma natureza tão terrível que o espinho na carne é tão necessário. Espinho na carne não é um pecado que você provocou. Não é uma escolha que trouxe uma consequência sobre a sua vida. O espinho na carne é algo que vem direto da graça de Deus para a sua vida. Charles Spurgeon diz que todo homem tinha que ter pelo menos 1 mês de reumatismo para esmagar o espírito dele, esmagar esse espírito humano nosso, para nos fazer lembrar que não somos daqui, nós somos cidadãos do céu. Temos que viver uma cultura do céu. Está tudo bagunçado, igreja. Nós precisamos despertar como igreja. O diabo, ele é anti o Cristo. O diabo não quer que você entenda que você é Cristo. O anticristo, ele não tem problema com Jesus. Ele é pró-Jesus. Ele é anti o Cristo. Ele não quer que você se doa. Olha que Pedro falou com Jesus: poupa-te. Tenha compaixão de você mesmo. Você não pode sofrer. Você não merece passar por isso. Quem que Jesus repreende ali? O anticristo. Pedro não tinha problema nenhum com Jesus. Com Jesus, não. Ele estava disposto até morrer por Jesus, lembra? Ele não tinha problema com Jesus, que ele achava que ia libertar Israel da opressão romana. Tanto é que ele estava pronto para a guerra, que na hora que vieram os soldados, a legião de soldados ali com Judas para prender Jesus, Pedro já estava armado, pronto para a guerra. Aí ele foi e Jesus ficou. Porque essa não é a guerra que Jesus tem, essa não é a nossa guerra. Então, com Jesus, Pedro não tinha problema nenhum. Ele estava realmente, ele falou a verdade, estava disposto a ir à morte, para a prisão com Jesus. Aí Jesus vai e fala para Pedro: Pedro, Satanás pediu para peneirar vocês como trigo. Sabe o que isso quer dizer, queridos? Que Satanás, ele quer nos espremer numa peneira de sofrimento para que não sobre nada de nós. Mas ele só quer uma coisa sua, a sua fé. Ele quer desfalecer você na fé. Aí Jesus fala assim para Pedro: Pedro, mas eu roguei por vós, para que não desfaleçais na fé. A fé é o que Deus vai fazer, vai forjar na sua vida, para te levar à maturidade. Até que cheguemos à unidade de fé. Maturidade do varão perfeito. Nós vamos chegar aqui? Não. Nós vamos enfrentar processos de dor e sofrimento até o fim, para que Cristo seja formado em nós. Por isso o sofrimento e a dor. A dor e o sofrimento são mecanismos que Deus usa para forjar Cristo em nós. Porque se Ele não fizer isso, eu falo que Ele é forçar o bem. Se Ele não forçar o bem em nós não vamos conseguir. Nós vamos dar as costas para Deus, porque é uma natureza maligna, demoníaca dentro de nós. Nós temos que nos encher do Espírito Santo, queridos, para conseguir dar conta de verdade dessa vida, para manifestar o reino de Deus. Só uma forma de manifestar o reino de Deus, sendo um só. Como eu disse, Deus só tem um filho, e este filho é Cristo. Então não é para você se poupar, não é para você ter sua vida como sua, é para você compreender que no processo da maturidade, na sua vida, no final você vai entender que você é uma oferta. E quanto mais rápido você entender isso, melhor é para você. Hoje, compreender isso com clareza, igual eu tenho compreendido, destravou minha vida, destravou minha fé, destravou minha mente para que eu pudesse me entregar mesmo, totalmente. Mas precisou de 5 cânceres para isso. 5 lesões. Para que eu chegasse a entender isso. Não precisam passar por isso. Deus tem me colocado como uma testemunha viva para apontar que Ele é o Cordeiro vivo que tira o pecado do mundo. Só tem um evangelho. João Batista apontou para ele: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Pecado continua sendo pecado.
E o que o liberalismo teológico e a hipergraça têm feito é fazer a igreja pensar que tem liberdade para pecar. Nós pecamos todos os dias, igreja, porque nós somos pecadores. Mas o nascido de Deus não peca deliberadamente, porque ele não está mais debaixo da escravidão do pecado. Ele não tem prazer no pecado. Quando o nascido de Deus peca, até isso o Espírito de Deus tem que fazer. Paulo fala que vem do céu uma tristeza para o nosso coração, para nos levar ao arrependimento. Pensa, igreja, o quanto somos custosos, até para arrepender. Tem que vir uma tristeza de Deus para nos trazer de volta para Ele. O amor de Deus nos constrange, queridos. O amor dele nos constrange. E é por isso que ele fala que todas as coisas cooperam para o bem. Quem é o bem? Cristo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados segundo o teu propósito, chamados, conhecidos, predestinados para quê? A ser imagem e semelhança de Cristo Jesus. Jesus só é o nosso Salvador porque Ele não se poupou. Ele não salvou a si mesmo. Se Ele tivesse salvado a si mesmo, se Ele tivesse ouvido a voz do anticristo, Ele não teria sido o nosso Salvador. Ele só foi o nosso Salvador porque Ele foi o Cristo de Deus. É nascido na cidade de Davi, em Belém, o Salvador, o Cristo, o nosso Senhor. Você é uma oferta voluntária para o seu irmão. Aí que nós vamos entender por que Jesus disse: sofre o dano, dá outra face, ame os seus inimigos, abençoe aqueles que te amaldiçoam. Só uma forma de fazer isso, queridos, sendo cheios do Espírito Santo, só pelo novo nascimento e com maturidade. Eu lido com crentes que estão anos e anos na igreja, que ainda não entendeu que nós temos que vencer o mal na prática do bem. Ainda permeia no coração deles a vingança, a raiva, o rancor, o ressentimento. Paulo chama a igreja de Coríntio de crianças que ele já estava passando da hora de dar o alimento sólido para eles, mas eles estavam no leitinho ainda. E por que eles eram crianças? Porque havia ainda rixa, contenda, discussões, disputas no meio deles. Nada identifica mais a imaturidade de alguém em Cristo quando ele não perdoa, quando ele quer vencer o mal, na prática do mal. Não tem nada mais que declara que é uma criança na fé fazendo isso. Precisamos crescer, igreja. Precisamos sair do peito de Deus e entender que nós somos chamados para ser abençoadores dos nossos irmãos. Por isso que Cristo falou sobre esta revelação: eu vou edificar a minha igreja e darei a ela as chaves dos céus. Tudo que você pedir em nome de Cristo, você vai receber. Tudo que a igreja pede para o reino de Deus, para glorificar o nome do Pai, Deus vai responder. Essa chave vai ser ligada no céu. É ligada na terra e é ligada no céu. Peça mesmo para o reino de Deus. Peça comunhão, tema lindo de vocês. Comunhão. Ter uma unidade de natureza e identidade. Isso é comunhão com o Espírito Santo. A mesma unidade. Um só Deus, um só batismo, uma só fé, um só Espírito. Isso é ser Cristo. Quando eu começar a me importar com o meu irmão, pare de pedir para você. Experimenta parar de pedir para você. As pessoas estão cada vez mais adoecidas porque estão só centradas nela mesma. Há um Deus no nosso ventre, queridos. Não podemos fomentar esse Deus. Esse Deus tem fome de tudo. Nada vai satisfazer você enquanto Cristo não for suficiente na sua vida. Nada vai te satisfazer. Você pode realizar todos os seus sonhos, todos os seus projetos, todos os seus planos, mas a sua felicidade está no contentamento.
no contentamento em ter Cristo e Ele suficiente na sua vida. Entender que essa vida é só um processo. Nosso destino não é o céu, igreja. Nosso destino não é um lugar. O nosso destino é uma pessoa. Enquanto vivemos aqui, o nosso destino é Cristo. É Cristo. Ele ser formado em nós e nos tornarmos um só. Esse é o nosso destino. Nós não estamos indo para o céu. Nós estamos voltando para casa. Foi de lá que nós saímos. Não era para termos saído de lá. A nossa origem está lá. Em nosso Pai que nos deu tudo para que tivéssemos uma relação inteira com Ele. Apesar do sofrimento ser consequência do pecado em nós, da nossa natureza pecaminosa, ainda assim Deus usa o sofrimento para nos transformar, para formar, para forçar o bem em nós. Eu conversei foi com a Érica, esposa do Eberson, ela passou, né, pela enfermidade também, e ela falou comigo na porta, um testemunho lindo, eu passaria tudo de novo. Eu tenho quase 19 anos que eu estou nessa jornada, e eu passaria tudo outra vez. Porque o que eu aprendi e tenho alcançado de Deus, eu jamais alcançaria nos montes. Jamais. Eu louvo a Deus por ter me dado esse entendimento, me permitir ficar viva. Só estou viva por causa do projeto. A minha vida não está mais, não tem como mais a medicina medir isso. Eu já passei por todas as expectativas deles. Estar viva hoje e viver como curada. Eu vivo como curada, igreja. A partir do momento que sua alma está curada e sua fé é curada, você está curado. Mas enquanto vivermos neste mundo, falei já, amor. Enquanto, do quinto, ele mostra sempre que eu esqueço, né, o quinto. Enquanto vivermos nesse corpo de morte, nós vamos sentir dor, nós vamos enfermar, nós vamos morrer. É resultado do pecado, queridos. E Ele não vai desperdiçar, Deus não desperdiça nada. Muitas vezes Ele vai permitir que alguém que você ama vá para o leito de um sofrimento para curar a sua família, para curar a própria pessoa, para curar o casamento. É o que nós temos visto aí nas nossas andanças. O quanto Deus tem forçado o bem no meio da igreja. Não importa o que seja. A perda de um filho, a perda de alguém que você ama. O Senhor me deixou ser experimentada em tudo isso. Em muitas dores. Para que agora o abalável, e tem muita coisa ainda abalável na minha vida. Eu estou em processo ainda, né, para que tudo abalável seja destruído na minha vida. E fique só o inabalável. Haverá um dia que nós ficaremos só com o inabalável. A palavra de Deus permanecerá para sempre. Pode passar tudo, reinos, governos, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Nós perdemos uma geração. Não podemos perder a próxima. Eles não têm entendido que a palavra de Deus não é subjetiva. Que Deus odeia o pecado. Que o pecado continua sendo pecado. Não tem como mudar o Evangelho. O Evangelho é um só, queridos. O Evangelho de Cristo é um só. Que possamos ser santos como Ele é santo. Isso é uma ordem. E santidade tem a ver com maturidade. Maturidade. Mas essa obra, quem vai fazer em nós é o Espírito Santo. A mesma graça que te salvou, ela vai te transformar e ela vai te santificar. Nós não podemos viver sem a graça de Deus. Que esta manhã nós possamos buscar em Deus como nosso Pai a vocação para o qual eu fui chamado. Peça ao Senhor para avançar a obra dEle na sua vida, neste vale que você está vivendo, nessa tribulação que você está passando, nessa dor que você sente, nessa perda que você teve. Senhor, aonde o Senhor quiser avançar a obra de Cristo na minha vida, avance. Me dê entendimento disso. E comece a adorar a Deus em tudo. Não murmure mais. Não tem nada que entristeça mais o nosso Pai do que a murmuração. Em tudo dai graças,
Não por tudo, mas em tudo, em qualquer circunstância. Dai graças. Adore ao Senhor. A adoração vai libertar você. Vai curar sua depressão, vai curar sua ansiedade, vai curar seus medos. Deixa Deus operar o que Ele quer fazer na sua vida, do jeito que Ele quiser fazer. Ele tem o controle, não precisa ter medo, não. Nós estamos nas mãos dEle, no braço forte dEle. Em nenhum momento Ele vai te soltar. Ele é o fundidor de prata, como diz a palavra. O fundidor, ele segura a prata no meio das chamas, no meio do calor. Ele não tira, nem um minuto antes, e nem um minuto depois. E sabe como que ele sabe? Quando ele sabe que a prata está pronta, purificada? Quando ele olha e vê a imagem dele nela. É o que Deus está fazendo na nossa vida. Esse é o processo, igreja. Dói, dói. Viver dói. Amém? Mas Jesus nos mostra que na dor o Espírito Santo está. No vale Deus está. Só para terminar, Hebreus 5:8 fala que Jesus, mesmo sendo filho do homem, ele aprendeu, através da dor, a obedecer o Pai. Que verdade que isso me revela? Que a dor está atrelada à obediência. Jesus não precisava aprender nada, mas ele passou por isso, para nos mostrar que o Pai estava com ele na dor. Que em nenhum momento ele esteve sozinho. Só houve um momento na cruz. É por isso que ele pediu para passar o cálice dele. Ele não estava revendo a cruz. Quando ele orou 3 vezes, Deus disse não para ele. Passa de mim este cálice, mas não seja como eu quero, que seja como tu queres. Porque o cálice da ira é o que ele ia tomar. Era para mim, era para você. Essa cruz não era para ele. Essa cruz era para nós. Deus ia derramar essa ira em nós. Só que ele tomou esse cálice. E quando ele toma esse cálice na cruz, o que acontece? Pela primeira vez na eternidade, não tem como entender isso, ele fica sem o Pai. Aí onde ele clama, Deus meu, por que me abandonaste? É o que Jesus estava revendo no jardim de Getsêmani. Era isso. Era o abandono do Pai, por causa do pecado. Deus não suporta o pecado, igreja. Ele abandonou o seu próprio filho na cruz. Mas Jesus cumpriu o seu propósito. Ele cumpriu a sua missão, porque ele é um Cristo. Ele é uma oferta. Ele se ofertou por nós. O Evangelho não baixou o padrão é o mesmo. Nos fazer oferta. Oferta para este mundo. Oferta para a sua casa. Oferta para o seu trabalho. Você é um missionário aonde você estiver. Você é um missionário disfarçado de professor, disfarçado de cabeleireiro. Você é um missionário disfarçado de universitário, disfarçado de engenheiro, de médico, de dentista, professor. Você é um missionário. A missão está em nós, como um corpo só. Igreja, então, até que ele venha, peça a Deus maturidade. Maturidade para entender a relação sua com Ele. Que você seja agora maduro para entender que você é herdeiro de tudo em Cristo Jesus. Amém, queridos? Vamos fechar os nossos olhos? Pai querido, muito obrigada por esta manhã. Obrigada porque o Senhor está aqui. Obrigada, Senhor, por essa revelação profética, Pai. Sermos um até que Ele venha. Oh Deus, obrigada, Pai, pelo privilégio de poder ministrar a Tua palavra aqui, Senhor. Obrigada pelo privilégio de ter entendido isso, meu Deus. Entendido essa revelação e deixado ela entrar na minha mente, meu Pai, para viver isso, meu Deus. Muito obrigada por tudo, em tudo, Deus, que eu tenho passado e vivido. Te dou graças em tudo, Senhor. Tu és a nossa força, Tu és o nosso rochedo, Tu és a nossa torre forte, Tu és tudo que temos, Tu és tudo que precisamos, ó Pai. Não há nada além de Ti, meu Deus. Que tudo seja para Ti, para a Tua glória, Senhor. E nos faça um só, Pai, em Cristo Jesus, meu Deus. Nós oramos em nome de Jesus. Irmãos, deixa eu falar. Eu comecei a falar negócio do pânico, não continuei o resto. Eu fui parar 3 vezes no hospital achando que era infarto.
Na terceira vez eu descobri que era o pânico. E eu nunca pedi a cura. Nunca pedi a cura. Eu só pedi a Deus para entender o porquê eu estava passando por aquilo. E para quem eu estava passando por aquilo. O processo que eu vivi pelo pânico ajudou a me curar de muitas coisas. Do meu medo, eu tinha muito medo de morrer. Eu falava que era crente, mas tinha medo de morrer. Eu não confiava 100% na dependência do Senhor. E serviu também para outra coisa. Deus, eu perdi o controle da minha vida, deixei tudo na mão dele. Hoje eu e a Maristela lidamos com muita gente com problemas de depressão e com pânico. E hoje, quando a pessoa liga para a Maristela e passando pela mesma coisa, eu pego o telefone e eu sei sentir a dor dela. Eu converso com ela, eu vou acalmando ela e depois eu falo de Jesus para ela. A gente estava no Paraná há uns 2 anos atrás, e na hora que eu estava ministrando, estava tocando um louvor e cantando, eu comecei a sentir muita presença do Senhor, e o corpo pegava fogo. Naquela hora eu ouvi a voz do Senhor falando assim: hoje eu estou te curando do pânico, mas espera para vocês verem. Ele fez igual fez em Paulo: a minha graça te basta. Ele não me curou, mas nunca mais eu tive a sensação, porque quando vem a crise, porque quando vem a sensação, eu não tenho mais medo. Porque se eu morrer aqui hoje, eu sei que eu vou estar nos braços do Pai. Amém? Outra coisa, irmão, projeta aquilo que eu te pedi aqui. Teve um irmão que foi lá atrás e comprou todos os livros. Ele falou que vai dar uma parte aqui para uma parte aqui na livraria da igreja, e a outra parte eles vão fazer evangelização. Quem quiser fazer a mesma coisa, ali está o nosso telefone e tem o Pix. Você me liga, a gente mora em Patinga, eu tenho o maior prazer de trazer o livro para vocês, tá bom? Porque tá precisando de mais gente ser Cristo lá fora. E vai visitar os hospitais, vai visitar os enfermos, que é muito bom. A gente vai visitar pessoas que o câncer está comendo ela toda por dentro. E a gente chega lá, a gente sai tão edificado, porque ela já está com os olhos na eternidade. E às vezes a gente vai visitar a gente que tem de tudo, do bom e do melhor, e a pessoa está doente de alma. Doente de alma. Amém? Deus abençoe você. É a questão do louvor. Eu vou falar aqui do púlpito. O louvor é abençoado. A acústica da igreja, eu falei que nem é boa, viu, pastor? Eu conheço pastores que estão gastando rios de dinheiro, não tem a acústica da igreja que vocês têm. E olha que eu estou nisso há mais de 40 anos. Tem muitos pastores que são reféns de músicos. Tem músico que acaba de tocar e vai lá para fora e fica no celular. Ele acha que a função dele é só tocar. Presta atenção. O dom é irrevogável. Você pode estar aqui tocando teclado, bateria, guitarra. Você pode estar pregando como pastor. Você pode ser um diácono na igreja e nunca ter nascido de novo. E quando você morrer, você pode acordar no inferno. Você foi sempre da igreja e nunca teve uma experiência de salvação. Isso é muito sério, o dom é irrevogável. A gente conhece a história de pessoas que estavam com a vida toda podre, porque hoje a gente ouve muitos pastores que não tem para quem conversar, conversa com a gente. Tem muita gente doente dentro, assistindo, tendo função na igreja e estão mortos espiritualmente. Então, acorda para isso. Tá, irmãos? É muito sério. Eu conheço pessoas que tocam muito bem, mas não tem graça na vida dele. Assim como o pastor deve conhecer muitos pastores que têm doutores em teologia, que já leu não sei quantos livros, mas quando pega no microfone para pregar, ele está morto, porque ele não tem graça. E quem dá graça é só o Senhor Jesus. Amém?
Quem vai cantar? É o pastor. Coloque de pé no seu lugar, irmãos. Enquanto estava sentado ali, vamos orar, acenda as suas mãos, vamos abençoar mais uma vez a vida deles. Senhor, nós pedimos pela vida do Alisson agora, da Mistela agora, Senhor, pela Tua graça. Vem continuar transbordando na vida deles, Senhor. Pai, que cada dia mais eles estejam dispostos a ouvir a Tua voz e continuar caminhando. Senhor, eu te peço, fortalece-nos. Continue sendo a força, continue sendo o sustento. E cada dia mais, no Teu tempo, o Senhor leve essa voz para proclamar o Teu Evangelho e a Tua verdade a todos que precisam. Por isso nós o abençoamos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Nós somos gratos em nome de Jesus. Amém.